Beleza? Boa noite, então, gravando. Resolvi mandar por vídeo, porque eu acho que fica melhor explicar, tá bom? Eu já deixei no jeito aqui o documento do Word, tá? Para a gente poder pegar ponto a ponto aqui das suas dúvidas. Beleza? Vamos lá, então. Então, tem as dúvidas suas com relação à atividade 1, tá? E com relação à atividade 2, tá? Ambas da etapa 1. Vamos lá, então. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque nos áudios que você mandou para mim, eu consegui identificar que foram 6 dúvidas que teve. Beleza? Então, vamos pegar uma por uma aqui, então. Essa primeira aqui, ó, qualificação, beleza? Por que primeiro é o nome da mãe? Beleza? Conforme eu passei para você aí, você coloca primeiro lá o nome da mãe, aí qualifica ela, né? Brasileira, solteiro, divorciada, profissão, RG, CPF, tá? Daí coloca o termo por si e representando o filho, e coloca o nome do filho e qualifica ele também, que é o que? Brasileiro, nascido na data X, aí depois coloca ambos residentes e domiciliados na rua, tal, e coloca o endereço completo deles. Mas então, por que é o nome da mãe primeiro, o nome do filho depois, e por que tem que usar esse termo aqui, ó, por si e representando, tá? Esse termo aqui é muito importante. Por quê? Porque aqui é o seguinte, a mãe, ela tem dupla função. Nesse processo aqui, tem 2 pedidos. Então tem, ó, guarda e alimentos, tá? É uma ação de guarda e alimentos. Quem que está pedindo guarda? Guarda não é o filho que está pedindo. Por quê? Como que ele vai pedir a guarda dele mesmo? Então, a guarda, quem pede é a mãe. Beleza? E a mãe, ela não pede pensão alimentícia para ela. Quem está pedindo alimentos nesse caso aqui é o filho. Entendeu? Só que o filho, ele é menor de idade. Então, ele não tem capacidade processual. Ele não pode entrar com ação. Entendeu? Então, ele tem que ser representado. Beleza? Até os 15 anos. Quando completa 16 anos, ou 16 e 17 anos, ele é assistido. Tá? Então, até 15 anos, ele é representado. 16 e 17 anos, ele é assistido. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se ele tivesse, vamos supor, 17 anos, vai ser nome da mãe por si e assistindo o filho tal. Então, o filho ele seria assistido. Beleza? E com 18 anos, ele já é maior e capaz, ele já podia entrar direto, ele sozinho contra o pai. Beleza? Então, aqui é o seguinte, o que é importante a gente resolver aqui com relação à sua dúvida? Esse processo tem 2 pedidos, guarda e alimentos. Tá? Quem pede a guarda é a mãe, quem pede alimentos é o filho. Se caso, vamos supor, se fosse um caso aqui da mãe chegar e falar assim, ó, olha, eu já entrei com o processo antes de pensão alimentícia, vamos supor, supondo. Então a pensão eu tenho lá tipo 33%, tá, do salário mínimo. Só que nesse processo eu esqueci de pedir guarda. Contratei um advogado, ele entrou só com pensão alimentícia. E a mãe não pediu guarda, vamos supor. Nesse processo novo, você fazer somente ação de guarda, não é? Venha perante Vossa Excelência propor ação de guarda com alimentos, ou de guarda e alimentos, não é assim? Seria apenas, vem perante Vossa Excelência propor ação de guarda, só.
Então, daí, na qualificação, o nome do filho nem ia aparecer. Você ia simplesmente mencionar o nome do filho na parte dos fatos. Que teve uma relação, que foi um namoro, ou que foi casada e tal, e que dessa relação nasceu o filho fulano, entendeu? Então, na qualificação, se fosse um processo apenas de guarda, ação de guarda, ia ser nome da mãe, qualificação dela, veio perante Vossa Excelência propor ação de guarda em face do requerido, que é o pai, entendeu? E se fosse o caso, vamos supor que a mãe tivesse entrado antes só com uma ação de guarda e não pediu pensão alimentícia, que é muito raro, é muito raro. Geralmente entra com os dois. Tá? Eu, particularmente, já faço os dois, ação de guarda e alimentos. Mas para fins de prova, exame de ordem, concurso público, se na peça vir dizendo que já entrou com processo de guarda antes e que a mãe tem a guarda, só que não pediu alimentos, aí você vai ter que fazer apenas ação de alimentos. Não vai ter guarda, porque você já tem. A mãe já tem a guarda. Você não vai entrar para você pedir um direito que você já tem. Entendeu? Então, daí seria apenas uma ação de alimentos. A qualificação, então, como que ficaria? Ó, deixa eu apagar essa parte aqui. Ó. Se fosse apenas ação de alimentos, você ia colocar nome do filho, tá? Eu não lembro agora como é que é o nome dessa atividade, como é que é o nome do rapaz aí, nessa atividade 1. Mas seria o nome dele aqui, você coloca o fulaninho, tá? Brasileiro, nascido na data tal. Daí se você colocar assim, ó, representado por sua genitora fulana, tá? E daí qualifica a mãe e daí coloca também ambos residentes e domiciliado na rua tal e o endereço completo. A qualificação seria essa, beleza? Então daí você vê que não tem aquele termo por si e representando, tá? Porque na guarda e alimentos são dois pedidos. A mãe tem dupla função. Ela pede o direito para ela e ainda representa o filho no outro direito que é dele. Se fosse apenas ação de alimentos, é o nome do filho primeiro, fulano e tal, representado por sua mãe, tá? Por sua genitora. Beleza? Espero que tenha ficado bem esclarecido aí. Vamos partir para o ponto 2 agora, então. Vamos continuar aqui, então. Ó, esse ponto 2 aqui. Esse ponto 2 aqui, eu vi que você mencionou sobre alimentos provisionais. Tem uma diferença entre esses dois, tá bom? Alimentos provisórios e alimentos provisionais. Para esse tipo de peça aqui, você pode usar o termo alimentos provisórios, tá? Quando for ação de guarda e alimentos, ação de alimentos, você pode usar alimentos provisórios, tá? Então, assim, você pede como tutela de urgência uma liminar para que seja concedido alimentos provisórios no começo da ação. E lá na sentença, alimentos definitivos. Beleza? Então tem alimentos provisórios, alimentos definitivos. Tá? Os alimentos provisionais, você pede quando é uma ação de separação de corpos. Tá? Aí você pode mudar o termo daí, alimentos provisionais. Também, se fosse um caso de uma ação de reconhecimento de união estável, você pode usar o termo alimentos provisionais também. Beleza? Alimentos provisórios é quando você tem, ó, quando você tiver prova
pré-constituída. O que é essa prova pré-constituída? A certidão de nascimento do filho, onde consta lá o nome do pai. Está lá assim, ó, filiação materna é o nome da mãe, filiação paterna, o nome do pai. Então já é uma prova pré-constituída de que ele é o pai. Beleza? Certidão de casamento também serve como prova pré-constituída. Beleza? Então, para esse tipo de peça aí, que é uma ação de guarda de alimentos, usa o termo alimentos provisórios e não alimentos provisionais. Beleza? Vamos dar sequência aqui. Essa parte agora aqui, você pode ultrapassar 5 páginas. Tá, pode ultrapassar. Para fins do núcleo, do NPJ, você pode usar lá 6 páginas, 7 páginas, tá? Pega a última folha, são 5 folhas, né? Pega aquela última folha, que eu acho que é da linha, deixa eu ver aqui. Pega a linha 121 até a 150. Pega essa última folha, imprime outra e grampeia. Pode usar, não tem problema, você não perde ponto por causa disso. Só que daí você tem que ficar bem esperta, porque é o seguinte, para fins de exame de ordem e concurso público, você não pode usar uma folha adicional, tá? A gente usa o mesmo padrão de exame de ordem e concurso. São 5 folhas com 150 linhas, tá? Então, assim, você tem que fazer a sua peça dentro disso aqui. Se faltar, entendeu? Exame de ordem ou concurso público, vai ser desconsiderado o que você fizer a mais, tá? Então, assim, tem pontos que você pode dar uma resumida a mais. Olha só. A parte dos fatos. Tenta fazer uma síntese, tá? Tenta deixar mais enxuta essa parte aqui. Pode resumir um pouquinho mais. Esse tópico 1 aqui, ó, da justiça gratuita, aqui, ó, da gratuidade da justiça. Pode tirar esse tópico aqui. Você pode ir lá na parte dos pedidos, tá? Aqui na parte dos pedidos, ó, na última folha lá, dos pedidos, no item A, você pode colocar: requer ainda que seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme artigo 98 e artigo 99 do CPC, bem como amparado na Lei 1060 de 1950. Tá? Então, na parte dos pedidos, no item A, você pode fazer o pedido. Você não precisa abrir tópico pedindo só isso aqui. Tá bom? Então, você consegue deixar mais enxuta a tua petição para caber em 5 páginas. Beleza? Bora lá então, vamos lá. Item 4 que você teve dúvida também aqui. Que não tinha te explicado aí. Quando a parte não tem, quando a parte ré não tem emprego formal, a gente pede 33% do salário mínimo, tá? A gente pede isso aqui, ó. Quando não tem registro em carteira, quando é autônomo, quando você não consegue comprovar renda. Porque tem vez também que é autônomo que você consegue comprovar quantos que a parte ré ganha, quantos que o requerido ganha, quantos que ele aufere por mês. Tem hipótese que você consegue, tá? Só que tem muitas vezes que a pessoa faz bico, é autônomo, é muito complicado, o cara esconde, né? O cara não deixa prova e não deixa rastro. Então você pede ali, ó, 33% do salário mínimo nacional. Já aqui, ó, remuneração. Nos casos que a gente consegue identificar quantos que a pessoa recebe, que nem nesse caso nosso, que dessa peça,
ele tem registro em carteira, ele tem folha de pagamento, holerite. Então a gente consegue ver lá que é R$ 2.000 por mês. Então daí a gente pede 30% da remuneração. Beleza? Então assim, ó, vou te dar um exemplo. Vou pegar uma calculadora aqui, ó. O salário mínimo hoje está 1.100. 1.100. Se fosse fazer 33%, vai dar R$ 363. 33% do salário mínimo, tá? Nesse caso aqui, ó, R$ 2.000, fazer 30% dá R$ 600. Beleza? Então daí a tua cliente acaba recebendo um valor consideravelmente melhor, tá? Ou seja, essa pensão para sua cliente cuidar do filho, da mantença dele, acaba sendo melhor. Por isso que a gente pede para incidir sobre a remuneração que ofere por mês e não sobre o salário mínimo. Tá tranquilo? Beleza? Prosseguindo então, vamos lá. Sobre a atividade 2 aqui, ó. Que você teve a dúvida sobre curador especial. O que é importante a gente falar aqui de início? Curador especial é diferente dessa curatela que a gente quer, tá? Então, assim, você quer nomear a filha, que é a parte autora, curadora da mãe, que está enferma, beleza? Então, assim, ela sendo curadora da mãe é uma coisa. Curador especial é tipo aqui, ó, um advogado nomeado pelo juízo, tá? É como se fosse um advogado dativo. No fórum tem uma lista de advogados que atuam nesses casos aqui, tá? Para apresentar contestação, beleza? Tem casos também que a juíza nomeia a defensoria pública. É que tem comarca que não tem defensoria pública. Aí tem uma lista, tem um rol lá de advogados que atuam como advogado dativo e também como curador especial, tá? Para esse pedido aqui em específico, é o artigo 752, parágrafo 2º do CPC, tá? Dá uma lida nesse artigo aqui. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu abrir o CPC aqui. CPC. Vamos buscar lá agora o artigo 152. Olha lá. Parágrafo 2º. Então, olha só o que esse artigo fala. Ó. Deixa eu copiar ele aqui. Deixa eu copiar e trazer para essa nossa tela aqui do Word. Olha lá, ó. O interditando poderá constituir advogado, tá? E, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial, tá? Então, assim, nesse caso aqui, deixa eu pegar aqui essa atividade. Parece que a mãe sofreu aqui, ó, um acidente vascular cerebral, um AVC. Então, ela tem uma deficiência mental. Então, nesse caso aqui, ó, episódio de esquecimento, confusão mental, até mesmo para tarefas simples de casa. Então, assim, ó, dificuldade em exprimir atos normais do cotidiano. Então, quando a pessoa não tem plena capacidade de gerir os atos da vida civil, como que ela vai contratar um advogado? Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o interditando poderá constituir advogado. E caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial. Você já pode pedir aqui, ó, que seja nomeado curador especial
para apresentar defesa, tá? É porque é o seguinte, tem o artigo 5º da Constituição Federal e tem um inciso lá que fala o quê? A todos têm o direito ao contraditório. Então, todo qualquer tipo de processo que você vê na vida, você tem que dar oportunidade ao contraditório, tá? Sempre quando tem o polo passivo. Tem o polo ativo, que é quem está entrando com o processo, e tem o polo passivo, que é quem você está processando, tá? Você tem que oportunizar o contraditório ao o polo passivo, a parte ré, tá? Se ela não conseguir fazer, faz por curador especial, beleza? Curador especial também é quando você não encontra a parte ré e cita por edital. Então, assim, você fez uma citação por edital, tem que nomear um curador especial para apresentar a contestação, mesmo que seja contestação por negativa geral, mas tem que fazer, tá? Porque o direito ao contraditório, o direito de resposta, ele é constitucional, tá? E tem que ser garantido, beleza? Aí você pode perguntar assim para mim: ah, doutor, mas professor, qual que é o caso aqui o interditando poderá constituir advogado? Qual que é o caso que a pessoa está sendo interditada e contrata advogado? Tem alguns casos que nem quando a pessoa está alcoólatra ou está usando muita droga, essas coisas, gasta muito. Teve casos que eu já fiz já, que o cara ele não pagava conta de água, conta de luz, ele não fazia compra, ele recebia todo mês, ele tinha um auxílio doença, então ele recebia todo mês um salário mínimo do INSS. Esse valor ele gastava tudo em bar, era tudo pinga, cigarro, droga. E daí a irmã desse cara entrou com um processo de interdição desse irmão. Porque daí esse benefício previdenciário ia ficar no nome dela. Ela que ia gerir esse dinheiro. Ela que ia cuidar dele. Entendeu? Então, até nessa audiência, nesse dia, o cara lá apareceu com um advogado, todo vestido certinho, normal, falando bem, tudo, não tinha bebido, não tinha usado nada, para audiência. Só que passou a audiência, o cara já voltou para aquele estado que ele estava antes, entendeu? Então, assim, tem N casos. Se eu for citar aqui, tem um monte de casos aí em que pessoas tentam interditar outras, né? Tenta ter a curatela dessa outra pessoa e a outra pessoa contrata advogado. Porque como é um caso igual esse aqui, onde a pessoa não consegue exprimir, né, os atos da vida civil, aí faz a nomeação de um curador especial. Beleza? E agora vamos então aqui para o último tópico, então, que é sobre o atestado médico que você falou, tá? Se não serve já como prova pericial, não. Ó, atestado médico, ele é a prova documental, beleza? Nesse tipo de caso aqui, a gente entra com um processo e junta atestado médico, laudo médico, exames, receita, tá? Procedimento cirúrgico, se foi feito. Esses documentos aí são considerados prova documental, tá? Para fins de processo de interdição, igual esse caso nosso aqui, ou seja, esse processo de curatela, a gente vai usar o artigo 753 do CPC. Vamos pegar o CPC aqui, ó, que eu já deixei aberto aqui.
O artigo 753, deixa eu copiar ele aqui e colocar na tela do Word para você ver. Depois eu vou compartilhar essa aula aqui com o pessoal, tá? Porque eu acho que o pessoal vai gostar também dessa aula aqui. Ei, caramba, abriu um documento aqui. Ó, artigo 753 do CPC. Beleza? Vamos separar aqui. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Ali, ó. Decorrido o prazo previsto no artigo 752, o juiz determinará a prova pericial, tá? Para avaliação da capacidade do interditando para praticar os atos da vida civil. Então, assim, esse tipo de ação tem que ter prova pericial, tá? Geralmente é o quê? Aqui, ó, eu coloquei aqui em cima, aqui, ó. É feito por um auxiliar do juiz. Exemplo, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, beleza? Então, esse tipo de caso aqui tem que ter perícia, beleza? O parágrafo 1º aqui fala: a perícia pode ser realizada por equipe composta por experts com formação multidisciplinar. Então, que negócio, tem aquele pessoal lá do CAPS, o pessoal do SAIG, que são psicólogos, psicólogas e tal. Esse pessoal pode atuar também, tá? Parágrafo 2º. O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para quais haverá necessidade de curatela. Tá? Esse parágrafo 2º aqui você não precisa usar não, tá? Nem esse primeiro, usa só o caput. Artigo 753. Então, nessa parte das provas, você pode pôr aqui, ó, pretende provar o alegado por todos os meios em direito admitido, em especial prova documental e prova pericial, de acordo com o artigo 753 do CPC. Beleza? Tá? Porque esse parágrafo 2º aqui, ele fala quando é um caso de incapacidade parcial. Tá? Então, daí aqui vai especificar quais são os atos para qual haverá necessidade de curatela. Mas não é para esse caso nosso aqui em específico, porque a parte ré, a Nilde, sofreu um AVC, tá? Então, esse grau de enfermidade dela é um grau de enfermidade grave. Beleza? Então é isso aí. Se caso tiver alguma outra dúvida, pode mandar para mim que a gente vai conversando. Beleza? Forte abraço e até mais. Falou!